Only one thing matters in this life. Will you make it to the other side? Muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos dar mais uma lição do pequeno grupo, a primeira do trimestre, né? O tema do nosso trimestre aqui é relacionamentos intencionais. Nós estamos no primeiro trimestre de 2024, estamos muito felizes com a sua presença. Já passamos de 1000 inscritos, estamos aí correndo para bater as 4000 horas ano. Então, se você não assistiu ainda todos os nossos vídeos, reveja os nossos vídeos, veja o sermão ali, tem sermão bem comprido ali. Assista todos os nossos vídeos, tá bom? Compartilhe com outras pessoas para que outros também possam assistir, para que outras também possam se inscrever. Juntos crescendo espiritualmente, juntos estudando a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, conte comigo durante o ano e eu quero também contar com você durante todo esse ano para juntos aprender. Lembrando que nesse ano teremos novidade. Nós estamos trabalhando aqui no distrito de Estreito, nós estamos trabalhando com a gincana de pequeno grupo. E vai chegar um momento em que eu vou fazer ali apresentação dessa gincana para você e você vai aprender muito como trabalhar com o seu pequeno grupo aí na sua cidade, no seu distrito, aonde você está, certo? E já indo para o tema, primeiro tema deste ano é a espera que compensa. O texto está em Gênesis capítulo 24, verso 4. E convido você para juntos lermos a palavra de Deus. Mas antes de abrirmos a palavra, antes de lermos a palavra, vamos falar com o nosso Deus. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de dar a Tua palavra. Que seu Santo Espírito esteja conosco durante esse estudo, durante todo esse ano, que possamos aprender, possamos crescer, crescemos espiritualmente, crescemos de uma forma geral, temos mais conhecimento, buscamos estar mais perto de Ti, que a cada dia possamos estar perto do Senhor. Essas bênçãos nós pedimos te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 24, verso 4. 24, verso 4, que diz o seguinte: mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho, né? É o tema de hoje ali. Quando Abraão pede para o seu servo ir a seus parentes para buscar uma esposa para o seu filho, para que buscasse ali uma esposa. E aqui o quebra-gelo não é uma pergunta, né? Quebra-gelo não é uma pergunta, mas sim um apelo, vamos dizer assim. Diz assim: escreva as características que você procura em alguém para um relacionamento amoroso. Guarde essas informações até o final da reunião. Então, você que está aí no seu pequeno grupo, ou você que é líder, pede aí para os seus liderados fazer isso. Você que está aqui comigo agora, também escreva aí no seu caderninho, pode ser no próprio celular, escreva aí as características de alguém que você quer que seja aí alguém que você quer ter um relacionamento aí, já que vamos supor que se você não for casado. Aqui na parte para refletir, a gente começa dizendo a expressão julgo desigual, característica relacionamento em que há diferenças importantes no casal, principalmente no que diz respeito à religião. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 e 15, Paulo aconselha a não entrarmos nesse tipo de relacionamento. E eu gostaria de ler para você o capítulo, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 15, aliás, 14 e 15. Deixa eu achar aqui. 14. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre o justo e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre as luzes e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Paulo aconselha a não entrarmos em um julgo desigual, né? Em um casamento em que as pessoas, ou um relacionamento em que a outra pessoa professa uma fé diferente, que a vida dela é diferente dos seus, né? Paulo orienta o jovem a não seguir este caminho. Caminho de quê? De julgo desigual. Julgo desigual é quando um julgo é uma peça de madeira que se coloca sobre o animal. E dois animais é que usa esse jugo. Por exemplo, um jugo é coloca sobre 2 boi. Agora imagine se pega um jugo, coloca sobre um lado sobre um boi e o outro sobre um jumento. Não vai dar certo, porque o jumento não tem a força do boi.
Ou seja, o boi vai ter que botar mais força, vai se machucar e vai terminar machucando o jumento. Então não dá certo. Por isso que se não ponha sobre vós jugo desigual. Existe um ditado popular que diz o seguinte: para toda boa regra sempre há uma exceção. No entanto, Deus não teria pedido que evitássemos o jugo desigual se isso não fosse perigoso. Quando Deus ele fala conosco, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. A gente só precisa, de fato, entender o que Deus quer para nós e buscar fazermos a vontade de Deus. A gente viu nas lições anteriores sobre a questão de ser bem-sucedido. E bem-sucedido é aceitar as orientações de Deus e seguir as orientações de Deus para a nossa vida. Então, se você quer ser bem-sucedido na vida, precisa seguir os conselhos de Deus para a sua vida. Aqui na cultura ocidental, o jugo desigual é uma constante preocupação. Em 2021, a BBC realizou uma pesquisa na Índia, onde 80% da população é hindu. 85% da população são hindu. 33% seguem o islamismo e pouco menos de 2% ali o cristianismo. Ao responder as perguntas sobre matrimônio interreligioso, os índices de rejeição da população para cônjuge fora da sua religião foi superior a 73%, ou seja, 73% das pessoas ali não aceita casamento com pessoas de outra religião. Busca pessoas, por exemplo, o hindu busca pessoas casadas próprio hindu. O islamismo casa com pessoas do islamismo. E o cristianismo, pessoas do cristianismo. Né? Eles são extremistas. Ou o problema está nos liberalistas. Né? Será que eles são extremistas? Ou os problemas de fato estão nas pessoas que são mais liberais? Isso não tem nada a ver. Deus depois converte, aquela historinha. A Bíblia traz história de relacionamento que deram certo, como ocorreu com Isaac. Ele sabia que era especial e que tinha sido resultado de uma promessa de Deus, e que por meio dele uma grande nação seria formada, sendo rico e bonito, porque Isaac ainda era solteiro aos 40 anos. Aos 40 anos, Isaac ainda era solteiro, era rico e era bonito. Mesmo assim, por quê? Porque ele resolveu esperar. A espera que compensa. A espera que compensa. Então, ele decidiu esperar. Esperar o tempo certo. Pelaquela que seria enviada por Deus. E vamos analisar 3 pontos-chave desse relacionamento. Ali, da escrita em Gênesis 24 e 25. Você pode ler depois, com mais calma, né? Gênesis 24 e o capítulo 25. Capítulo 24 e capítulo 25. Isaac esperou o tempo certo. Será que temos agido de maneira precipitada? Será que nós temos metido os pés pelas mãos como de nossos pais? Devemos seguir a ordem correta das etapas. Qual a primeira etapa do relacionamento? Amizade. A primeira etapa é a amizade, depois vem o namoro, depois o noivado e então o casamento. Tem pessoas que já começam pelo casamento. Já começa errado. O começo é amizade, namoro, noivado e depois casamento. Isaac ouviu o conselho de seu pai, que era sábio. O pai de Isaac era sábio, Abraão. Respeita o conselho dos pais, é muito importante, principalmente quando eles são amigos de Deus. Sabe, muitos dos erros dos jovens, muitos erros do ser humano como um todo, se dá em não ouvir o conselho dos pais. Não ouvir o conselho daqueles que têm experiência, que já passaram por ali. Sabe, eu tenho certeza que em algum momento da vida, se você olhar para trás, você vai ver, rapaz, se eu tivesse ouvido meu pai ou minha mãe, hoje eu seria melhor. Entende? Então veja a importância de ouvir o que seu pai e a sua mãe têm a dizer, principalmente se ele for amigo de Deus. Isaac, ele não escolheu a esposa, quem escolheu foi seu pai. E mesmo assim, diz que Isaac amou a sua mulher de modo único. De modo único. Embora fizesse parte da tradição, Isaac não teve outras mulheres. Você vê naquele tempo, por exemplo, que Jacó, por exemplo, filho de Isaac, teve mais de uma esposa. E muitos outros ali tiveram, a Lameque, por exemplo, teve mais de uma esposa. Várias pessoas tiveram mais de uma esposa. Mas ele, Isaac, se permaneceu filho e tem uma só mulher. Ele honrou e respeitou Rebeca. Esse é um compromisso diário. Um compromisso de honrar e respeitar a pessoa que está com você.
Sabe, a importância de termos um jugo igual, né? Se você é adventista, precisa casar com adventista. Se você é da Assembleia de Deus, precisa casar com alguém da Assembleia de Deus. Se você é batista, casa com alguém da Batista. Se você é do hindu, por exemplo, tem que casar com alguém do hindu. Se você é, seja lá qual for a sua religião, você precisa casar com alguém da sua mesma religião. Porque o jogo desigual, ele termina machucando um ao outro. E muitos dos casos que eu já vi, né, já vivenciei como líder de igreja, foi pessoas que casaram com pessoas fora da igreja e que terminaram saindo da igreja. Caso muito raríssimo, alguém casa com alguém fora da igreja e a pessoa vem para a igreja. Mas a grande maioria esmagadora são de pessoas que casam com pessoas fora da igreja e terminam saindo da igreja cedo ou mais tarde. Então veja a importância de colocarmos sobre o jugo igual. E lembrando também outra coisa. Às vezes a gente frisa na nossa mente que jugo desigual é apenas pessoa de outra religião. Mas às vezes pessoa da mesma religião ainda assim é um jugo desigual. Como assim, Natanael? Vou te explicar. Às vezes, por exemplo, alguém que não foi para a escola, não aprendeu a ler ou não aprendeu a escrever, casar com alguém que tem ensino superior. Isso é jugo desigual. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa vai terminar uma ou outra se machucando. Quando, por exemplo, uma pessoa que é pobre casar com uma pessoa muito rica, também isso é um jugo desigual. Ou uma pessoa que é muito nova, casar com uma pessoa ali 3 vezes ou 2 vezes a idade dela, também isso é jugo desigual. Então, assim, há vários jugos desiguais. Então, precisa, de fato, analisar tudo isso antes de entrar em um relacionamento pretendendo se casar, certo? E lembrando que todo casamento, todo relacionamento, uma vez que ela entra no relacionamento, ela tem que planejar o futuro e pensar na eternidade ao lado dessa pessoa. Então, precisa, de fato, ter muito cuidado ao escolher alguém para se relacionar. Aqui na parte abrindo o coração, também não tem pergunta, né? Tem só umas orientações. Ore sobre a lista de características feita no início. Deus ouve e guia. Tem aquela listazinha que você fez no início dessa reunião? Então você pega essa lista, coloque ali num lugar especial e comece a orar por essa lista. Para que Deus lhe envie alguém que tenha essas características que você precisa para que você se dê bem, para que você cresça espiritualmente junto, para que vocês louvem a Deus junto, para que vocês preguem o evangelho junto. Já pensou, você que está aqui certamente ama pequeno grupo, já pensou casar com alguém que ama pequeno grupo, que gosta de dinâmica de pequeno grupo, que gosta de amar pequeno grupo assim como eu? Seria maravilhoso. Então, pense nisso. E aqui na segunda diz, se você já está em jugo desigual, estude mais e procure o conselho pastoral. Mas se você já está em jugo desigual, ore a Deus, busque auxílio de um pastor, de um líder, para que ele possa ajudar. E se for o caso de ainda estar namorando, iniciando, e se poder romper isso, né? Quem sabe ainda há tempo que possa fazer. Porque é melhor acabar um noivado do que acabar um casamento. Então busque a Deus. Busque a orientação de Deus. Deus diz, não se ponha sobre o jugo desigual. Não esqueça disso. Aqui na parte trabalhando junto, ore pedindo força para honrar a Deus. Ore por você e pelos seus amigos de fé. Ore, peça força a Deus. Para que as suas decisões possam ser da vontade de Deus. Para que as minhas decisões sejam da vontade de Deus. Entregue a sua vida a Deus, entregue seus relacionamentos a Deus. Para que os seus relacionamentos possam, de fato, lhe trazer para mais perto de Deus e não lhe afastar de Deus. Sabe de uma coisa? As pessoas dizem muito na questão, e é bem verdade isso, a salvação é individual. A salvação, Deus, ele morreu por nós, e eu que preciso fazer alguma coisa, é eu que preciso aceitar Jesus, é eu que preciso buscar minha vida em conformidade com a vontade de Deus. Sabe, Deus não vai mudar. Deus, ele é Deus. Deus, ele já disse o que nós devemos fazer. Nós só precisamos obedecer. E devemos fazer isso não para ser salvo, mas porque fomos salvos por ele. Meu desejo é que Deus continue te abençoando. E na próxima semana nós vamos falar sobre a alegria na tristeza, né? Já pensou como é que pode isso? Pois é, na próxima semana. Eu gostaria de orar por você, pela sua lista que você fez, tá? Querido amado Deus,
Obrigado, Senhor, por cada pessoa que nos assiste, por cada pessoa que ama Pequeno Grupo, que está aqui, assistindo esse primeiro Pequeno Grupo de 2024, que ele fez uma lista ali das características das pessoas com quem ele quer ter um relacionamento. Que o Senhor abençoe, que o Senhor o direcione a essa pessoa que tem essas características e que o ajude a crescer espiritualmente, que essa pessoa com quem ele vai se relacionar possa o trazer para mais perto de Ti. Mas se existe alguém, porventura, Senhor, que já está em um jugo desigual, que o Senhor o oriente com a sua santa palavra. E que se é preciso tomar alguma decisão, que o seu Santo Espírito nos dê a força necessária para que tome a decisão certa, tome a decisão correta, conforme a tua vontade para a vida deles. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos. Na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado. Fico muito feliz com você nesse primeiro programa. Aguardo você no próximo programa, tá bom? Um abraço, fique todos com Deus e espero você.